Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu povo, minha pova. Nós com mais uma videoaulazinha. Hoje a gente vai falar sobre Roma, monarquia romana, república romana e o Império Romano. Características gerais da história de Roma. Roma, como todos sabem, fica na Península Itálica, conhecida região conhecida como região do Lácio. A cidade de Roma, quando ela se forma, ela era uma típica cidade-estado, assim como os gregos, tá? Era uma típica cidade-estado. Ficava às margens do rio Tibre, não confundir com o rio Tigre, que fica na Mesopotâmia. Solo muito fértil, que desde o início coloca Roma com uma agricultura sendo a base da economia. Tinha um litoral pouco recortado, a cidade de Roma, e por isso os portos naturais e o comércio marítimo nunca foram fortes de Roma, diferente de Atenas, por exemplo. E quando você pega a Península Itálica, quando você pega a Península Itálica, pensa na Península Itálica como um todo. Ao norte você tinha os gauleses, do Asterix, Obelix. Ao centro você tinha etruscos e latinos. Latinos, os povos que falavam o latim, que usavam o latim, que é a origem do nosso idioma, o português, da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua de origem latina. O português, o espanhol, o francês, o italiano são línguas de origem latina. E ao sul da península, você tinha os gregos, provenientes da segunda diáspora grega, né, que ocupavam o sul da Península Itálica. Então você tinha aí a Península Itálica nesse recorte, gauleses ao norte, etruscos e latinos ao centro, gregos ao sul. Beleza? Show. Bom, a fundação da cidade de Roma, ela tem duas vertentes, duas origens, duas explicações. A ciência diz que a cidade-estado de Roma ela surge por volta de 1000 anos antes de Cristo e ela é fundada pelos latinos, assim como a Grécia foi fundada pelos aqueus, jônios, eólios e dórios. Roma teria sido fundada pelos latinos. Também povos de origem indo-europeia que chegaram à Península Itálica e fundaram ali a cidade-estado de Roma. Tá legal? A versão lendária da lenda é que Roma, e que explicaria até o espírito guerreiro de Roma, etc, etc e tal, é que uma mãe havia abandonado duas crianças à margem do rio Tibre, colocado, né, essas duas crianças no cesto, eles desceram, pararam num ponto, foram criados por um lobo. Essa é a lenda de Rômulo e Remo, que vocês observam aqui na imagem. Então, esses dois irmãos depois teriam fundado a cidade e daí começaria a história de Roma. E uma outra característica também bastante marcante de Roma, do início ao fim, que o modo de produção romano, assim como o modo de produção grego, tudo que se produzia, o modo de produção, tudo que se produzia era baseado no modo de produção escravista. Então, a mão de obra escrava sempre foi a fonte deles. Tá legal? A cidade de Roma ela vai passar por 3 fases. Então, Roma vai viver a fase da monarquia, que vai de 753, que é a origem lendária da cidade, a 509. Existem pouquíssimos documentos sobre esse período. Sabe-se muito pouco sobre isso, porque eles não tinham documentação. Em 509, a monarquia vai desaparecer e vai ter início um período conhecido como a fase da República, que vai até 27 a.C., e aonde o Senado é que vai ser o principal mecanismo e estrutura de poder. E de 27 a.C. até 476 a.C., você vai ter o período do Império, que é o ápice da civilização romana, e que a gente sempre vê nos filminhos e tal, Gladiador e tal, dos Césares, e etc, etc. Tá bom? Essa fase da monarquia,
ela dura aí aproximadamente 250 anos, né, de 753 a 509. Como eu disse, você tem pouca documentação sobre ela. O que se sabe dessa fase é que os reis, eles acumulavam poderes, eles tinham as funções executivas, né, de executar, de aplicar as leis, função religiosa e também função jurídica. Eram eles que faziam os julgamentos, aplicavam as penas, davam as sentenças. Abaixo desse rei, você tinha um órgão de poder conhecido como Senado, que vem de sênior, anciãos, os patrícios, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, mais influentes, eram eleitos para o Senado, eram escolhidos para o Senado. E esse Senado, então, ele criava leis, fiscalizava o trabalho dos reis, ajudava os reis a governar, e tinham, inclusive, o poder de veto. Quer dizer, eles tinham o poder de impedir que uma decisão do rei fosse tomada. O rei determinou que essa ponte seja derrubada. O Senado podia chegar lá e falar, não, essa ponte não vai ser derrubada, ela vai continuar. Era um poder que eles tinham garantido pela tradição. Roma, nesse momento, não tem leis escritas ainda, não existe leis escritas ainda, é baseada no direito consuetudinário. Direito consuetudinário é o direito baseado na tradição, na oralidade. Então, o Senado ele tinha esse direito garantido pela tradição, pela história da cidade, né? A sociedade romana, nesse momento, ela era dividida entre patrícios, que ficavam no topo da pirâmide, os patrícios que ficavam no topo da pirâmide. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os bem-nascidos, assim como os eupátridas em Atenas, eram os bem-nascidos, eram os filhos das famílias ricas, eram os filhos dos primeiros habitantes da região, eram os nobres, era a classe nobre de Roma, né? Eles eram os únicos que eram considerados cidadãos, eram os únicos que tinham direito a votar, eram os únicos que tinham direito a participar do Senado, eram os únicos que tinham direito a participar efetivamente das decisões de Roma. Possuíam as melhores terras, tinham os maiores e melhores rebanhos de gado, e tinham os direitos. Então eles eram uma classe enobrecida, né? Eles faziam parte de uma aristocracia. Abaixo dele você tinha os famosos plebeus, que a gente sempre ouve falar em Roma. Os plebeus eram homens livres, viviam nos arredores de Roma, geralmente tinham as piores terras, eram pobres, etc. e tal. Eram obrigados a lutar no exército e não ganhavam nada para lutar pelo exército, não tinham remuneração nesse momento histórico, não tinham direitos, e aqui, né, eu coloco que é sem direitos e sem propriedade, mas alguns chegavam a ter propriedade, sim, eram pequenos proprietários, pequenos agricultores. Abaixo dos plebeus, e aí atenção para isso, você tinha os clientes. Os clientes eram os chamados agregados dos patrícios. Os clientes eram parentes distantes, parentes empobrecidos, aquele parente de terceiro, quarto grau, que viviam e dependiam dos patrícios. Então, eles trabalhavam para os patrícios, eles prestavam serviços para os patrícios. Eram afilhados, sobrinhos distantes, primos distantes, tios distantes, né? E dependiam diretamente da boa vontade dos patrícios. E na base da pirâmide, toda a estrutura de sustentação dos romanos, que eram os escravos. No início, esses escravos eram chamados escravos por nexum, lembra? Vamos lembrar aqui. Nexum. O que era o nexum? Escravidão por dívida. A gente viu isso com os gregos, né? Aos poucos, essa escravidão por dívida ela vai desaparecer. A gente vai ver depois as leis Licínias Sextia, que vão acabar com a escravidão por dívida, porque os romanos vão começar a conquistar territórios e aí os escravos passam a ser escravos de guerra ou escravos comprados pelo comércio.
Quando a gente chega por volta de 509, a cidade-estado de Roma se fortalece e aí ela acaba conquistando parte dos territórios dos etruscos e tudo mais, e a monarquia vai desaparecer. A monarquia cai e eles adotam um novo modo, uma nova estrutura política, uma nova forma de se autogovernar, que vai ser a República. Durante o período da República, é interessante lembrar, é interessante destacar, que a estrutura política da República ela vai ser assim, basicamente essa que vocês estão vendo aqui, ela vai ser basicamente essa que vocês estão vendo aqui, mas vai sofrer algumas alterações ao longo da sua história. Afinal de contas, a República ela vai durar praticamente 500 anos. É você pensar que o período republicano de Roma é quase que a mesma duração da história do Brasil, da existência do Brasil enquanto colônia, império e república, 500 anos. Né? Então você vai ter uma estrutura política assim, onde você vai ter os cônsuls, ou cônsules, né? Os cônsules que vão ficar no topo da pirâmide, eles vão ficar no topo da pirâmide, eles vão ser espécies de governadores, vão ser basicamente como se fossem governadores, 2 presidentes, eles eram em números de 2, e eram eles que presidiam o Senado. E o principal órgão de poder vai ser o Senado. Então, o Senado escolhia os cônsules, e os cônsules eram os presidentes do Senado. Como hoje em dia a gente tem um presidente do Senado brasileiro. Então, eles colocavam 2 presidentes ali. Né? Eles colocavam os presidentes ali. E aí, o Senado criava as leis, entregavam para esses cônsules, e esses cônsules, então, propunham essas leis para o Senado para aprovar ou não essas leis. Além do Senado, que ficava sob controle dos patrícios, apenas os patrícios podiam participar, né? Além do Senado e dos cônsules, você tinha ainda o cargo de pretores para ajudar na administração, eram responsáveis pela justiça, eram escolhidos pelo Senado. Você tinha os censores, que faziam o censo, a contagem da população e faziam uma classificação da população conforme a renda. Por isso que quando a gente fala voto censitário, o voto censitário que a gente usa principalmente a partir do 2º e 3º ano, os conteúdos de 2º e 3º ano do ensino médio, quando a gente fala em voto censitário, o que é o voto censitário? O voto censitário é aquele voto baseado na riqueza. A riqueza vem do censo romano. Eles contavam a população, eles identificavam a população com base na riqueza de cada um, quanto cada um tinha em dinheiro. Então eles iam lá, contavam a população até para ter uma noção da riqueza do Estado. Tá? E esses censores, então, faziam essa contagem, essa classificação e montavam uma espécie de um almanaque, de um caderno, de um livro caixa, o chamado álbum senatorial. Além dos pretores e censores, o Senado escolheu o Edis, que era responsável pela conservação da cidade, policiamento, abastecimento da cidade, era uma espécie de um prefeito da cidade. Os questores, que cuidavam do tesouro público, da riqueza pública, era como se fossem os ministros da economia, questores. Daí vai surgir depois a chamada classe equestre, que eram os ricos, os comerciantes, os proprietários ricos, os militares ricos. E em épocas de guerra, de conflito, de instabilidade muito intensa, o Senado podia indicar um ditador, alguém para governar Roma de verdade, para pôr as coisas nos trilhos, para tomar decisões rápidas, porque com o Senado tudo era muito demorado. Você tinha que levar para o plenário, debater, discutir, ver o que estava certo, o que estava errado. Então, em épocas de crise aguda, eles escolhiam um ditador para agilizar as decisões. Eu queria chamar a atenção de vocês agora para um pequeno detalhe. Observem que todo o poder, toda a riqueza, todo o controle ficava única e exclusivamente nas mãos dos patrícios.
só dos patrícios, tá? Mas na hora da guerra, na hora de produzir, na hora de trabalhar, na hora de pagar imposto, na hora de sustentar o Estado, quem fazia tudo isso, principalmente, né, eram os escravos, tá? Mas escravo era propriedade, então escravo não paga imposto, quem paga imposto é o dono. A quem eu quero me referir? Eu quero me referir aqui aos plebeus, aos pobres. Esses plebeus, eles eram aqueles que mantinham o Estado literalmente funcionando. Só que esses plebeus, eles não tinham poder, eles não tinham nenhuma influência. E aí é óbvio que eles vão começar a se rebelar, eles vão começar a se revoltar dentro de Roma. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. E a partir dessa revolta que esses plebeus começam a organizar as chamadas revoltas da plebe. Eles se revoltavam geralmente em busca de alguma conquista. Por exemplo, a primeira revolta da plebe, ela é datada, a primeira de que se tem notícia que teve resultado prático, ela é datada ainda do século V, 494, 10 anos depois que a República foi criada. Os plebeus, como é que esses plebeus muitas vezes faziam para se revoltar? Eles se recusavam a lutar no exército, não ganhavam nada para isso, não ganhavam nada para lutar pelo exército, eu estou frisando isso, vocês vão precisar disso mais adiante. Eles se negavam a lutar pelo exército, se retiravam muitas vezes da cidade, paravam de trabalhar e de abastecer a cidade. Geralmente as revoltas deles eram assim. Com a primeira revolta, eles conseguem uma importante vitória. Eles criam uma nova magistratura, o chamado tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele era eleito pelos plebeus. Ele era eleito pelos plebeus. Depois você vai ter alguns, né, não vai ser apenas um tribuno, você vai ter, em determinado momento, você vai ter vários tribunos. Vai ter vários tribunos. Ele era eleito pelos plebeus, entre os plebeus ou não, também os plebeus podiam eleger um patrício para ser um tribuno, e muitas vezes era isso que acontecia. Os patrícios compravam voto e tudo mais, e acabavam sendo eleitos tribunos da plebe. Esses tribunos, eles tinham voz ativa dentro do Senado, tanto é que eles podiam vetar as leis que o Senado aprovasse. Eles tinham poder de veto sobre as leis do Senado. Essa foi a primeira revolta da plebe, a primeira conquista. A segunda revolta da plebe acontece basicamente 50 anos depois, 45 anos depois. De novo, eles vão se rebelar, vão se revoltar pela ausência de direitos, pela desigualdade, e aí eles vão conseguir uma coisa fantástica que norteia as nossas vidas até os dias de hoje. Eles conseguem a aprovação da Lei das 12 Tábuas. Em resumo, nascia o direito romano. Os romanos abandonavam o direito consuetudinário baseado na oralidade e agora passavam a ter o direito positivado, escrito no papel, preto no branco. No papel. É o direito moderno, gente. Nasceu em Roma. É o direito romano. 12 grandes placas de cobre vão ser expostas diante do Fórum Romano, que era o centro do poder da cidade, e todos os direitos e deveres dos cidadãos vão ficar ali expostos para todo mundo. Agora, na teoria, o rico e o pobre tinham os mesmos direitos. Na teoria. Dependia do quanto dinheiro você tinha para correr atrás dos seus direitos. Tá bom? 5 anos depois, novamente, esses plebeus vão se rebelar. E aí já é uma revolta não mais liderada muitas vezes pelos pobres, mas pelos plebeus enriquecidos. Plebeus que se enriqueceram pelo comércio, plebeus que se enriqueceram pelas guerras, plebeus que se enriqueceram fazendo carreira militar. E eles vão conseguir aprovar a famosa Lei de Canuleia. O que era a Lei de Canuleia? A Lei de Canuleia era uma lei que permitia plebeus se casarem com patrícios. Então, um homem da plebe agora podia se casar com uma mulher patrícia. Tá? Quer dizer, um plebeu, um sangue impuro, vamos dizer assim,
podia se casar com uma mulher de sangue puro, do grupo dos patrícios, né? Porque a partir desse momento, olhem bem para isso, a partir desse momento, as diferenças sociais, elas agora não são mais de nascimento. As diferenças sociais agora passam a ser financeiras e militares. Se eu sou rico, agora eu consigo ter poder e influência dentro de Roma. Eu não preciso nascer um patrício. Eu nasci numa família que não é nobre, mas a minha família é muito rica, tem muito dinheiro. Então eu me casava ou ascendia ao poder através do meu dinheiro, né? Eu me tornei um general poderosíssimo, influentíssimo. Eu tinha poder e influência por conta das minhas conquistas militares, mesmo que eu não tivesse nascido numa família nobre, tá ok? Então essa é a lei de Canuleia. Vai dar origem, inclusive, a um novo grupo depois, dentro da classe equestre, que vão ser os nobilitas, plebeus ricos que tinham status de patrícios. 100 anos depois, novas revoltas e aprovação das leis licínias, né? As leis licínias davam o poder, o direito dos plebeus ocuparem o cargo de cônsul. Então, os plebeus passavam a ter o direito de ocupar o cargo de cônsul. Então, um plebeu podia se candidatar ao cargo de cônsul. Davam direito a dividir as terras e as conquistas das guerras com os plebeus. Então, nós conquistamos um território e conquistamos muito ouro, prata, e os plebeus passavam a ter direito a uma parte do butim, do espólio de guerra. E a mais importante para a gente saber aqui, a lei Licínia Sextia, são as leis licínias. A Sextia, a lei Licínia Sétima, ela proibia o corpo como garantia de dívida. Em resumo, ela proibia o nexo. Ela proibia a escravidão por dívida. Ela não acabava com a escravidão por dívida. Quem era escravo por dívida ainda continuava escravo. Só que ninguém mais podia dar o corpo como garantia de dívida. Tá legal? E por que a lei Licínia Sextia ela vai ser aprovada? Porque agora os romanos estão conquistando vastos territórios, muitos povos. E esses povos conquistados é que vão ser escravizados. Vamos tomar um cafezinho para a gente ficar atento, né? 323 a.C., lei Poetélia. Acabou de vez. Agora, escravos por dívida, filhos de escravos por dívida, netos de escravos por dívida. Filho de escravo era escravo. Filho de escravo era escravo. Meu avô era um escravo por dívida. Eu sou um escravo. Pela lei Poetélia, agora eu vou ser livre. Eu vou ser libertado. Né? A escravidão por dívida não vai poder mais existir. E nem seus descendentes. E 287, uma das últimas revoltas da plebe, os plebeus ganham direito ao plebiscito. Se fosse feita uma consulta popular, um plebiscito, e o povo decidisse alguma coisa, a vontade do povo virava automaticamente lei. A gente tem isso até hoje. Só que o plebiscito ele tem que ser aprovado, ele é constitucional, está na Constituição, ele tem que ser proposto e aprovado pelo Congresso. Vamos fazer um plebiscito para a prisão acima de 16 anos de idade. Vamos fazer esse plebiscito. Vamos perguntar para o povo do Brasil se eles querem que a maioridade penal passe para 16 anos. Fez o plebiscito, o povo disse sim, vira lei. Tá? Então essas são as revoltas da plebe. Percebam, os plebeus passam a conquistar direitos, automaticamente eles vão se acalmar um pouco mais, mas não vão ficar satisfeitos. Vocês vão perceber daqui a pouco. Tá? Nesse período, então, aí, ao longo dessas fases de crescimento, de desenvolvimento, Roma ela vai expandir seus territórios. Então, a gente vai ter aí 2 fases de expansão territorial romana. Numa primeira fase, vai do século V até o século III a.C., onde os romanos conquistam toda a Península Itálica. Como vocês podem ver aqui, toda a Península Itálica vai ser conquistada pelos romanos. Tá legal?
vai ser conquistada pelos romanos. Então essa é a primeira fase. Tá ok? E depois a gente vai ter uma segunda fase. Nessa segunda fase, os romanos, eles avançam para além da Península Itálica. E aí eles vão conquistar a Sicília, eles vão conquistar todo o norte da África, o Egito, o Oriente, né? E praticamente todo o restante aí da Europa Ocidental, nessa segunda fase do período republicano. Vale destacar aqui, nessas fases de conquista dos romanos, as guerras púnicas. As guerras púnicas foram as guerras contra os cartagineses, contra Cartago. Cartago ficava aqui, ó, no norte da África. Os púnicos, ou os cartagineses, eles dominavam o norte da África, eles dominavam a Sicília, né, a ilha da Sicília, que está aqui, ó. Eles dominavam a ilha da Sicília, que está aqui, e dominavam, controlavam o comércio em todo o mar Mediterrâneo. Então os romanos eles avançam para cima de Cartago. As guerras púnicas vão ser divididas em 3 fases. A primeira fase vai ser a conquista da Sicília, tá? Então a primeira fase eles derrotam os cartagineses e conquistam a Sicília. A segunda fase eles derrotam os cartagineses e assumem o controle do mar Mediterrâneo. E na terceira fase eles derrotam a cidade, massacram, destroem a cidade de Cartago e avançam sobre as áreas de domínio dos Cartago, né, da cidade de Cartago, no norte da África. Tá? Depois eles vão para Macedônia, Síria, Ocidente, Oriente, né, até a região, a Península Ibérica, que está aqui, e a Gália, que seria a região da França, que a gente está vendo aqui no mapa. Tá legal? Então, destaque aí para as guerras púnicas, que eu acho que é importante a gente ficar atento a isso. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Se tiver alguma dúvida, fala, deixa aí no comentário, que a gente vai respondendo. As consequências dessa expansão, Rodrigo. Quais foram as consequências dessa expansão? Primeiro, os romanos criam o chamado Mare Nostrum. O que é esse Mare Nostrum? Eles dominam o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo passa a ser de controle e domínio romano. Riqueza sem fim que vai entrar dentro de Roma. Os pequenos proprietários e plebeus eles vão à falência, porque eles não vão conseguir competir com os grandes latifundiários, com os grandes proprietários, é igual hoje em dia, né? É uma concorrência desleal e eles não conseguem competir, vão à falência, vão ficar empobrecidos, o que vai causar um gigantesco êxodo rural. Muitos abandonam o campo e passam a ir para Roma, tentar a vida, tentar a sorte na cidade de Roma, né? Esses plebeus empobrecidos vão se amontoar, se empilhar em Roma e causar problemas, convulsão, revoltas dentro da cidade de Roma, né? E você vai ter a entrada de milhões e milhares e milhões de escravos em Roma, o que vai consolidar efetivamente o modo de produção escravista romano, né? Escravos agora de povos conquistados. Eles vão reorganizar a estrutura social deles, os patrícios, os plebeus ricos, que eu já havia dito para vocês, que é a classe equestre, os clientes, que a gente já falou, os plebeus pobres, que são os proletários, aqueles que trabalham em troca de um salário, eles só têm a prole, por isso proletário, eles só têm a família, os filhos, e vão trabalhar para sustentar os filhos, e sustentando toda essa pirâmide você tem os escravos. E é nesse momento que vão começar as chamadas lutas civis. Literalmente, a República Romana vai entrar em crise. A República Romana vai entrar em uma ebulição, uma implosão interna, né? As chamadas lutas civis. A desigualdade vai ser tão grande, tantos ricos, tantos pobres, que a República Romana vai entrar em colapso, né? 3 fatores explicam o colapso e o fim da República Romana. É o início do fim da República. O primeiro fator que a gente vai destacar aqui vai ser
a crise dos agricultores, né? A chamada questão agrária. Guardem isso. Questão agrária. O que é a questão agrária? Pequenos proprietários que não conseguem concorrer, não conseguem competir com os grandes latifundiários, plebeus que perderam suas terras, má distribuição de terra, plebeus que exigem terras, eles lutam, morrem no exército, mas não têm direito a nada. E aí, para tentar solucionar o problema da falta de terras para muitos e a concentração de terra para poucos, nós vamos ter 2 tribunos da plebe, foi o Tibério Graco e o Caio Graco, tá legal? Cada um teve uma magistratura em um período, eles foram tribunos entre 133 e 123 durante o período de 10 anos, e para tentar solucionar o problema da questão agrária, eles vão propor a reforma agrária. Vamos pegar as terras do Estado e vamos dar para os plebeus, para os sem terra, os MST da vida. Só que eles tinham o mesmo problema que a gente tem hoje em dia. Muitas vezes eles entregavam as terras, mas aquele agricultor ele não tinha como trabalhar na terra, porque ele não tinha recurso para fazer a sua propriedade funcionar. Né? Então, o Tibério ele não consegue realizar a reforma agrária, ele acaba sendo assassinado. O Caio Graco ele chega a realizar, consegue realizar a reforma agrária, também é assassinado pelos senadores, mas a reforma agrária dele não dá resultado, porque os agricultores não conseguem competir com os grandes latifundiários, né? A convulsão social continuou, e é nesse momento que um cônsul, chamado Mário, cônsul Mário, ele vai adotar uma estratégia interessante. Ele vai profissionalizar o exército. Ele vai falar o seguinte, gente, caramba, os plebeus, eles prestam serviço militar e não recebem nada por isso. Eles lutam no exército e não ganham um centavo por isso. Muitas vezes são desmotivados, eles ficam 2, 3, 4, 10 anos em guerra e quando voltam estão com dívida e perderam tudo, por isso que eles estão ficando bravos. Vamos fazer o seguinte, vamos profissionalizar o exército. E aí o exército passa a receber um soldo, igual em Atenas, a mistoforia. Né? O soldado recebe um soldo, que é um pagamento por serviços prestados. Pagamento por serviços prestados. E aí o exército romano agora passa a ser assalariado, ele recebia o soldo, ele recebia parte das conquistas, ele se profissionaliza. Agora, o plebeu pobre, ele pode ir para o exército, que ele vai ter uma fonte de renda para sustentar a família. O exército romano se torna uma verdadeira máquina de guerra, uma máquina de guerra perfeitamente ajustada, fiel ao extremo, principalmente aos seus generais. E aí é um ponto interessante. Esse exército, ele passa a ser muito mais fiel, a ser muito mais obediente aos generais do que ao próprio Senado. Fiquem atentos a isso. Tá? Os soldados eles passam a acreditar e dedicar sua vida aos generais e não aos senadores mais. Tá bom? Um segundo fator para a decadência da República Romana foi a questão escravista, que vai reforçar ainda mais o poder do exército. Você vai ter 2 revoltas escravistas muito importantes. A revolta da Sicília, de 35 a 32, onde os números chegam a quase 200 mil escravos mortos. Eles formaram um exército e tentaram literalmente conseguir a independência da Sicília. Eles queriam fundar um novo estado, o estado da Sicília, independente de Roma. Lutaram contra o exército romano, e o exército romano levou aí 3 anos para conseguir derrotar essa revolta. 3 anos. No final, não pouparam ninguém. Mataram, sacrificaram, assassinaram quem eles podiam dos revoltosos. A segunda revolta foi uma revolta liderada por um escravo, que era um gladiador, chamado Espartacus. Entre 73 e 71, Espartacus liderou um exército que tentou literalmente sair de dentro dos domínios romanos, atravessar todo o território dominado por Roma e fundar um novo estado longe de Roma. O número de mortos chega a 70 mil. No final das contas, Espartacus vai ser morto e tudo mais.
e o exército romano vai capturar 6.000 escravos com vida e vai crucificar 6.000 escravos ao longo das estradas que chegavam em Roma. Então você ia chegando em Roma, né, tem aquele ditado que todas as estradas levam a Roma. Os romanos se preocuparam muito com isso, criaram uma rede de comunicação muito bem elaborada. Todas as estradas levam a Roma. E aí eles crucificam 6.000 indivíduos nas estradas que chegam até Roma, para impor medo realmente aos escravos. E quem combateu essas revoltas? Quem derrotou esses escravos revoltosos? Quem acalmou Roma? Quem colocou ordem na casa? O exército, liderado por quem? Pelos seus generais. É nesse momento que os militares viram para o Senado e dizem o seguinte: Senado, quem está colocando ordem, quem está mantendo Roma viva é o exército, somos nós, os generais. Então eu acho que está na hora de nós, os generais, começarmos a dar as ordens aqui em Roma. É assim que vai nascer o primeiro triunvirato. Os senadores, então, eles vão criar um novo instrumento de poder, que vai ser um triunvirato, formado por 3 indivíduos. 3. Esse triunvirato com 3 indivíduos, esse triunvirato, ele vai governar a República Romana. O primeiro triunvirato vai ser formado por César, Pompeu e Crasso. Crasso, ele ficou responsável pela parte oriental da República Romana, Pompeu pela parte central e César pela parte ocidental. Europa, César. Centro ali, a Itália, Pompeu. Oriente, Crasso. Crasso morreu em batalha, o poder ficou dividido entre César e Pompeu. Pompeu tentou armar e passar a perna em César, junto com o Senado. Só que César, nesse momento, era o general mais importante de todo o exército romano. César, então, junta suas legiões, que eram suas tropas militares, e avança contra a cidade de Roma para combater, para derrotar Pompeu. Pompeu, temendo César, Pompeu foge para o Egito. Quando Pompeu chega no Egito, refugiado, César vai atrás dele com seus soldados. Pompeu acaba sendo assassinado pelo faraó do Egito, que é uma outra história, se tiver alguma dúvida podem perguntar. E César então chega lá, fica bravo com o faraó, o Ptolomeu, tira Ptolomeu do trono, coloca a irmã dele, Cleópatra, no trono. Ele acaba tendo um caso com Cleópatra. Cleópatra acaba tendo um filho de César, que vai ser o Cesarino, né? César volta para Roma, triunfante, vitorioso, e exige que o Senado romano desse a ele o título de ditador perpétuo de Roma. Uma coisa muito próxima de imperador. Ele seria o ditador perpétuo, ele governaria perpetuamente Roma. Ele não teria um mandato de 6 meses, de 1 ano. Ele seria ditador enquanto ele sobrevivesse, enquanto ele estivesse vivo. Ele governaria Roma enquanto ele estivesse vivo. Senadores, no primeiro momento, com medo de César, dão a ele esse título, mas depois tramam, convidam César para uma reunião dentro do Senado, e os senadores, então, cercam César e assassinam, né, cometem um assassinato. Inclusive um filho adotivo de César, que era Brutus. E aí, uma frase, né, que ficou famosa, até tu, Brutus, porque os senadores combinaram que cada senador iria dar uma facada em César, para que não tivesse um culpado. E aí, quando Brutus dá a facada, César teria dito, até tu, Brutus, traidor. A tentativa do Senado era recuperar o poder, não deu certo. Os generais ficam putos com isso. E aí, 2 generais, patrocinados por um banqueiro, Lépido, 2 generais, Marco Antônio, amigo de César, e Otávio, sobrinho de César, unem os exércitos com o apoio financeiro de Lépido, que era um banqueiro, formam o segundo triunvirato. Lépido vai ser retirado da jogada, ele vai ser deixado de lado, ele vai receber um posto de censor, ele vai mexer com dinheiro, com as riquezas, para ele vai ser melhor, o que ele estava interessado era no dinheiro mesmo, e o poder de Roma vai ficar dividido entre Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio ficou com o Oriente, então Marco Antônio governava a República Romana Oriental,
Esses eram os domínios de Marco Antônio. E o Otávio governava a parte ocidental. Esses eram os domínios de Marco Antônio. Só que o Oriente era muito mais rico. O Oriente era o celeiro de Roma, principalmente o Egito. Principalmente o Egito, que é onde Marco Antônio vai ficar. Marco Antônio vai acabar se casando com Cleópatra e tudo mais. E aí o que o Otávio vai fazer? Otávio, com medo do fortalecimento de Marco Antônio, vai tramar contra Marco Antônio, vai entrar em guerra, ele vai marchar contra Marco Antônio no Egito, vai enfrentar Marco Antônio no Egito, vai derrotar Marco Antônio, vai voltar para Roma e vai exigir que o Senado o nomeie o César, o Augusto, título que era dado apenas aos deuses romanos, Augusto. Ele vai criar, inclusive, um mês para ele, o mês de agosto, que é o mês que eu faço aniversário. Eu sou Augusto. Bonito, hein? E aí, ele recebe, então, Marco Antônio, assassinado, morto. Otávio, onipotente, volta para Roma e exige que o Senado romano dê a ele o título de Augustus, né? E ele vai ser coroado o César, em homenagem a Júlio César. A palavra César passa a significar imperador. Então, todos os imperadores de Roma vão receber o título de Césares. O César, Ave César, em homenagem a Júlio César, o imperador. Nascia o primeiro imperador romano, era o fim da República e era o início do Império Romano. A gente encerra essa etapa aqui. A próxima aula vai ser sobre o período imperial. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou responder. Se eu não responder, minha esposa responde para vocês. Nós estamos aí. Muito obrigado. Valeu. Beijão.